Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus, eu sou o pastor Heitor Antônio da Silva e este é o programa denominado Sermões Bombásticos para Tempos de Apostasia. É um sermão, mas é um programa, porque ele tem características especiais e deve permanecer no ar durante muitos e muitos anos. Queridos irmãos em Cristo Jesus, colegas, sobretudo colegas, eu preciso dar uma informação de algo muito desagradável que ocorreu nos próximos dias. Na semana passada, um cidadão blogueiro da cidade onde eu resido, ele me convidou, um outro jornalista, meu amigo, me levou a ele para uma entrevista, eu o conhecia, e nessa entrevista eu falei tudo que podia sobre a Agathos Play, o nosso programa de TV web, sobre os programas que nós temos, sermões bombásticos, etc. Falei da ousadia que eu tenho para pregar e citei o fato de que no primeiro programa, aquele que tem o título de Mecanismo de Defesa mais usado pelos cristãos, que é a mentira, eu cheguei a dizer que muitos pastores são mentirosos, safados, sem vergonhas, etc, etc. Bem, falei a verdade. Esse programa está na nossa plataforma. Você pode assistir a hora que você quiser. Me dirigi sim a pastores mentirosos, a pessoas de todo credo, líderes, enfim. Acontece que o tal jornalista, ou sei lá o que ele é, fez um recorte no meu discurso, fez umas emendas e colocou no ar que eu tinha dito o seguinte, que todos os pastores são mentirosos. Foi o que ele colocou no ar e eu não falei isso. Que todos os pastores são mentirosos. Esse camarada é um crápula, é um desonesto, é um camarada de baixo caráter, não vale nada. Ocorre que alguns pastores que o seguem, acompanham as bobagens que ele fala, claro que ele fala coisas boas também, dá informações interessantes, alguns pastores que o seguem, ouviram isso que ele disse e o que ele mostrou, na verdade, a minha voz, porque é um recorte criminoso que ele fez, e saíram dizendo que eu tinha falado que todos os pastores são mentirosos. Bom, se eu falei isso, então eu sou mentiroso. O meu sogro, o irmão do meu sogro, meus cunhados, também pastores, foram ou eram ou são mentirosos. O meu pastor Tiago Soares da Rocha, toda a minha equipe de pastores que trabalham comigo, pregando, enfim, fazendo tudo isso, também são mentirosos. Porque eu sou pastor, mas não sou dirigente de igreja. Eu não pastorei igreja nenhuma. Eu tenho um pastor. E o meu pastor, eu acabei de citá-lo agora, pastor Tiago Soares da Rocha. Eu sou membro da primeira Igreja Batista de Itaperuna. Lá estou como membro, certo? Pois bem, e se eu falei que todos os pastores são mentirosos, então esses todos são mentirosos também, incluindo eu. Mas eu não falei isso. Isso foi maldade, foi crime cometido por aquele indivíduo. Esses pastores preferem seguir a um crápula do que ouvir sermões educativos, instrutivos, espirituais, ainda que ousados. Falei mesmo contra a mentira, porque mentirosos são muitos, mas em nenhum momento eu disse que todos os pastores são mentirosos, porque não são. Nem todas as pessoas são mentirosas, porque não são, certo? Então assista, meus queridos colegas, e outros tantos, o programa primeiro que eu apresentei, do primeiro sábado de novembro, cujo título é Mecanismo de Defesa mais utilizado, mais empregado pelos cristãos, que é mesmo a mentira. Mas se você acha que eu falei isso mesmo, copia o meu sermão, é fácil. Faz uma desgravação. Desgravação é o seguinte, transforma a imagem, o áudio em texto. Localiza lá a parte em que eu disse isso, que todos os pastores são mentirosos. Localiza, grifa e manda para a minha igreja, para a primeira Igreja Batista Itaperuna, que o pastor vai nomear uma comissão para conversar comigo, eu vou me defender, vou apresentar o texto correto, vou apresentar o sermão correto para desmascarar esse safado de Itaperuna e desmascarar esses pastores que estão seguindo a ele, mas não seguem a verdade, certo? Para desmascará-los.
Você pode dizer, por que eu não cito o nome? Claro que eu não sou idiota de citar nome de um camarada nem do blog que ele dirige. Eu não sou maluco, não vou fazer isso, certo? Mas você sabe, pastores, pessoas, vocês sabem. Mas você pode fazer uma outra coisa a mais. Se você descobrir e confirmar que eu disse isso mesmo, encaminhe o meu nome para a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Eles vão transferir para a competência da secção regional e eles vão me disciplinar, vão me afastar do ministério. Faz outra coisa, manda também para a Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil e do exterior. Eu sou membro de lá também, eles também vão me disciplinar. E a igreja, se o fizer, vão me excluir. Agora saiba que vou mostrar a verdade e vou processar vocês. Tanto o camarada que se diz jornalista, quanto esses pastores mentirosos e fofoqueiros que estão prestando um serviço ao diabo. Não estão prestando um serviço a Deus. Ouçam os meus trabalhos, ouçam os meus sermões, assistam os programas todos da rede agathos.com, da TV Agathos Play. Faça isso, por favor, mas saibam, se vocês não provarem, e vocês não provam, que a minha verdade está lá, está no ar, para você assistir e mostrar a todo mundo. Você vai pegar um processo, porque você é digno disso, é mentiroso, é desonesto. Pare de seguir a crápulas e sigam a Deus, sigam os servos de Deus. Moro lá naquela cidade, trabalhei lá durante muitos anos, 7 anos como pastor, 5 anos e meio como diretor da faculdade teológica que eu fundei. 23 anos, mais ou menos, com a instituição de ensino superior, onde fui diretor por 17 anos e o resto como reitor. Vai lá na minha cidade, sonda a minha vida, vê se você descobre alguma falcatrua na minha vida, desonestidade, safadeza. Faz isso, que vai ser muito bom. Você vai poder se vingar de mim, mas estou chamando você de safado, de desonesto, porque você o é. Mas, apesar de tudo, temos um sermão para hoje. E o sermão de hoje é o caráter do homem de Deus. E eu quero ler um texto muito bonito, que é João, Evangelista João, capítulo 1, versículos 47 e 48. Mas Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Depois da indagação de Natanael, Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Jesus tinha visto Natanael em um momento de intimidade que ele estava tendo com Deus, possivelmente em oração. O que Natanael estava fazendo debaixo daquela figueira? O que ele estava fazendo lá? Meus queridos irmãos e amigos, colegas, com certeza Natanael era um homem de bom caráter. Jesus Cristo se referiu a ele como homem em quem não havia dolo, ou seja, intenção de pecar, desejo de ser desonesto, intenção de fazer o que era errado. Jesus não disse que ele era perfeito, que ele não era um pecador, já me referi a isso aqui, mas que nele não havia dolo. A palavra caráter não é encontrada na Bíblia em nossas traduções, não é. Contudo, a Bíblia se refere muitas vezes ao seu significado prático, muitas e muitas vezes. Os dicionaristas, a respeito do caráter, dizem, entre muitas outras coisas, tratar-se de modo de ser de cada indivíduo. Isto, o modo ideal, o modo correto. Tratar-se de índole, conjunto de qualidades boas ou más de alguém. Uma conduta específica. Coerência de atitudes, a expressão que se espera do ser humano, etc. Tudo isso reúne o significado da palavra caráter. Com essas características, creio que podemos entender muito bem o que é
ser uma pessoa de caráter. Ótimo. Será que Jesus se expressaria do modo que ele se expressou a respeito de Natanael, falando para você? Será que ele se expressaria a você chamando de pessoa em quem não há dolo? Então vejamos. Se estamos falando de caráter do homem de Deus, e eu sou um homem de Deus, não estou me envaidecendo disso, porque eu não o escolhi, foi ele quem me escolheu. Eu não pedi a ele para ser pastor, foi ele que me chamou para ser pastor. Eu não tenho mensagens para transmitir como sendo a palavra de Deus, eu transmito a palavra de Deus. É isso que funciona na vida de um pastor, de um missionário, de um evangelista. Então, o caráter de homem de Deus tem que ser pautado por coisas bem específicas, fundamentadas, sim, na Bíblia. Nós não nos fundamentamos em coisa alguma do mundo coach, da filosofia, da psicologia, da ciência, não. Essas coisas são boas, são interessantes, mas não dizem respeito à mensagem que Deus quer transmitir para o homem. Claro, então, que há um fundamento sólido, sério, para o caráter. Em 2 Coríntios 5,17, encontramos esta escritura. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Interessante é que essa nova criatura, que é a criatura que está em Cristo, o que essa criatura é alguma coisa que não inclui os procedimentos velhos, os procedimentos do passado, não inclui a maneira de ser do homem da carne. Não. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Na sua vida, meu querido irmão, meu querido colega, tudo se fez novo ou você se apresenta remodelado? Tudo se fez novo verdadeiramente ou você é uma pessoa ajeitada para agradar a um grupo, a família, a sua denominação? Interessante, meus queridos irmãos e amigos e colegas, é que essa nova criatura não é da carne, mas do Espírito. Não existe nova criatura no modelo carnal. Não. Conhecemos muitas pessoas que têm uma aparência interessante na carne, na linguagem, nas afirmações, os vocábulos são perfeitos, falam muito bem e bonito, têm uma história de vida agradável, mas a carne está impregnada de pecado, porque o espírito é o velho, é a velha criatura com uma forma de apresentação um tanto quanto favorável. Nós nascemos de novo mesmo quando aceitamos a Cristo Jesus como Salvador? Nascemos mesmo? Ou estamos enganando as pessoas? Você, pastor, obreiro, ministro, presbítero, diácono, missionário, evangelista, você é um enganador com a palavra de Deus na mão? Ou você é uma nova criatura? Você nasceu de fato, você nasceu de novo mesmo? Meus queridos, se nascemos de novo, tudo em nós tem que possuir outra natureza. A natureza do alto, a natureza daquele que está se conduzindo segundo a vontade de Deus. A natureza comunicada por Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Esta nova natureza tem que estar sintonizada com o ser novo. Esse ser novo é em Cristo. Não é ser novo segundo os parâmetros do mundo. Não é um ser novo segundo as conveniências do mundo, segundo as previsões e necessidades do mundo. Não. É um ser novo segundo Cristo. Não somos pessoas reformadas.
O crente, quando eu digo reformado, é pessoa ruim, podre, lanternada, pintada, lixada. Não, não. Não estou falando reformado no sentido de seguidores do calvinismo, reformado no sentido da reforma protestante. Não é isso que eu estou falando. As pessoas costumam ouvir uma coisa e dizer que eu estou falando outra. Não! Estou falando de reformada mesmo, repaginada, lixada, soldada, buracos tampados, pintura nova. Tudo isso parecendo uma pessoa extraordinária. O que o irmão ou que a irmã o é? Durante muito tempo na vida eu só comprei carro usado. Depois de 1994, aliás, 96, eu comecei a comprar carros novos. Mas quando eu procurava um carro usado numa loja qualquer e conversava com quem estava oferecendo, ele mostrava o carro todo, está novinho, está zeradinho, está uma belezinha. Olhava para lá e não via nada, comprava, começava a andar, aparecia a belezinha. Aparecia o carro zero que diziam que eu tinha comprado, a droga. Era tudo igual. Carros reformados. Não é assim. Não é assim que nós crentes o somos. Nós somos nova criatura. E se você está em Cristo, você tem que ser uma nova criatura. Você não pode ser uma pessoa que aparenta ser novo. Você não pode ser uma pessoa com características favoráveis, escondendo características e condutas e caminhos negativos, podres, horrorosos. Então, o caráter do homem de Deus pressupõe um fundamento baseado na Bíblia, porque você é uma nova criatura. Mas tem um outro ponto. O caráter cristão pressupõe também uma nova forma de pensar. Se você é uma nova criatura, você tem que ter um jeito novo de pensar. Você não pode pensar da mesma maneira. Então vamos ver aqui Colossenses 3, 1 e 2. O que diz esse texto maravilhoso da Bíblia? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, eu ressuscitei com Cristo. Eu morri para este mundo. Dei demonstração disso no batismo, quando fui levado às águas, simbolizando a morte, e trazido à tona, simbolizando a introdução de uma nova vida. Certo? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, não é um ato puro de batismo, não. Batismo qualquer é um banho. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, ou seja, à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O que isso significa, meus queridos irmãos, colegas? Você que está dirigindo o reino de Deus aqui na terra, o que isso significa? Que você vai se desmemoriar de tudo que conhece? Que vai viver sem qualquer responsabilidade na terra? Não vai estudar, raciocinar, etc. Não, não é isso que o texto está dizendo. Trata-se de focar os seus propósitos nas coisas que são de cima. Meditar em quão bom será estar com Cristo, nos valores da glória eterna, no amor de Deus eterno manifesto em Cristo naquela cruz. Pensar nas maravilhas do alto, colocar em primeiro plano as coisas que são oriundas do céu, da palavra de Deus, do ensino da verdade, buscando a pureza, buscando a santidade. Focar o pensamento lá em cima e não estar focado aqui embaixo, pois você ressuscitou. Busque as coisas que são de cima. Pense nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Você está pensando em que agora? No seu dia a dia, para lá e para cá, trabalhando, estudando, viajando, escrevendo, conversando, olhando para um lado e para outro, em que você está pensando?
em coisas boas, santas e puras? Ou em porcarias, em drogas, em sujeiras, em abominação diante de Cristo? Você tem que colocar em primeiro plano as coisas que são oriundas de Deus. O que vem de cima deve ser a sua motivação, deve ser o seu objetivo, deve ser o fim excelso. Mas o caráter do cristão pressupõe também mais algumas coisas. O caráter do cristão pressupõe uma nova forma de viver. Uma forma de viver diferente. O que diz Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que texto lindo, maravilhoso. Paulo dizia que pelo fato de ele estar crucificado com Cristo, e eu também estou, e você, se é crente de fato e de verdade, também está, nós estamos crucificados com Cristo, então temos que viver não mais a nossa vida, não mais os nossos interesses, mas viver na nossa vida os interesses de Cristo Jesus. Vivermos na nossa carne a fé do Filho de Deus, pois ele nos amou, se entregou a si mesmo para morrer pelos nossos pecados. Quem era Paulo? Por acaso Paulo era um pé rapado? Um miserável? Alguém sem importância alguma? Não. Havia sido um homem rico, muito rico, importante naquela sociedade. Era, além de judeu, ele era judeu, era um cidadão romano. Era um cidadão romano, e isso era muitíssimo importante naquela época, porque Roma dominava o mundo de então. Tudo isso era interessante no passado, mas naquele momento ele falava como uma nova criatura, como um filho de Deus, como um salvo por Cristo Jesus. E você, o que você é? Alguém importante? Você se acha importante porque tem dinheiro? Se acha importante porque você tem títulos? É benquisto da sociedade? Se veste bem? Se acha importante porque você é citado por pessoas? Recebidos por autoridades? O que você é? Eu sei o que você é e tem que ser: cidadão do reino de Deus. Isso que é importante. As outras coisas não passam de esterco. Foi Paulo mesmo que disse. Ele reputava o resto como estrume. Não tem importância, não tem valor nenhum. O caráter do cristão pressupõe uma nova forma de viver. Não é a sua aparência, mas o seu jeito de viver. Não são os seus títulos, mas a sua conduta no dia a dia. Não são as palavras bonitas que você consegue proferir, não, mas é a prática do seu viver. Isso, uma nova forma de viver, porque você tem que estar em Cristo. Ah, mas eu sou pastor, tenho não sei quantos anos de ministério também. Eu tenho 52 anos de ministério, já não sou tão novinho assim. Pastoreei 9 igrejas, entre igrejas que pastoreei efetivamente e pastorados interinos. Fundei uma faculdade teológica, uma faculdade secular e umas 3 outras, e alcancei a condição de centro universitário, do qual eu fui reitor. Tudo isso Deus me deu. Tudo isso é importante? É. Mas o que é importante e valioso mesmo em mim é ser uma nova criatura, um cidadão do reino de Deus, porque isso é de uma importância eterna.
e não pontual, secular, temporária. Há mais duas coisas para vermos a respeito do caráter do homem de Deus. Que tomara, meu querido colega, pastor, apóstolo, tem tantos apóstolos por aí, eles não estão querendo ser mais pastores só não, bispos. Bispo é uma beleza. Qualquer um está com uma igrejinha de 2 congregações, se autodeclara bispo. Outro quer ser apóstolo. Estive numa reunião da Baixada Fluminense alguns meses atrás, o que tinha de apóstolos, de bispo lá era uma coisa maravilhosa. Me senti realmente orgulhoso de estar no meio de tanta gente importante. Importante nada. Importante é ser crente, viver o evangelho, viver de acordo com a palavra de Deus, estampar Cristo na sua vida inteira, de ter uma vida de fachada e por trás dos panos ser um incrédulo, desonesto, mentiroso, como muitos são. Mas existe ainda mais um pressuposto. O caráter do cristão pressupõe uma nova frutificação. Uma nova frutificação. Aqui nós temos uma lista significativa de textos, todos eles apontando para a questão da frutificação. Mateus 3,8 diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Como são os seus frutos? Os seus frutos são frutos dignos da condição de um arrependido, que outrora foi pecador e agora é filho de Deus? Os seus frutos são compatíveis com essa condição de filho de Deus, de uma pessoa arrependida, ou seja, que virou as costas para o pecado, que virou as costas para o mundo. Mas temos mais. Mateus 3,10 diz: a árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Se você é uma árvore modelada na condição de nova criatura, uma árvore que se autodenomina filho de Deus, ou até reconhecido como obreiro de Deus, se você é uma árvore assim, mas os seus frutos são ruins, são podres, são fétidos, não prestam para nutrir a ninguém, que tipo de árvore você é mesmo? Bonita, frondosa, mas não produz frutos? Bem, certa feita, Jesus Cristo, passando com seus discípulos, viu uma árvore que deveria ter frutos naquele momento. Embora os frutos seriam frutos temporâneos. Não era tempo. Mas pelo tamanho, pela sua exuberância, deveria ter alguma coisa. Jesus chegou ali, constatou e não tinha nada. Aquela figueira era inútil. Ele amaldiçoou e ela secou. Isso, secou. Para que ela serviu depois de ter sido amaldiçoada e secado? Se não para ser cortada e lançada no fogo. Mas em Mateus 7,16 temos mais um versículo que aponta para a questão dos frutos. Por seus frutos os conhecereis. Você não será conhecido pelo paletó que você usa, pela gravata que você usa, pelos sapatos, pela sua fala bonita, pelo bom sermão, bonito sermão pregado, apresentado, pela sua linguagem empolada. Não, pelos títulos que você exibe. Algum tempo atrás visitei um pastor, amigo meu, foi contemporâneo meu, participamos de uma organização juntos, e eu cheguei no gabinete dele e fiquei assustado, que eu vi entre títulos e certificados na parede tinha mais de 100. No meu escritório, aqui na Ágatos, no meu escritório em casa,
não têm nenhum título pendurado. Meus diplomas de graduação, 3. Mestrado e doutorado são empacotados ou enfiados em tubo. Eu não os penduro, porque eu não exibo o meu ser em papéis, em coisas para as pessoas lerem. Não. Eu tenho que exibir a minha vida. Por seus frutos os conhecereis. Que fruto você está produzindo na sociedade, caro pastor? E aí, quando eu fiz referência a pastores que são mentirosos, mas eu não disse que todos o são, porque não são. Você que mente, você que escracha a sociedade, você que adultera, você que deve e não paga. Isso é fruto que preste? Isso é veneno. Por fora, dizia a minha mãe e as minhas tias no passado, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É isso que você é? Mas Mateus 7,18 diz mais: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. O caráter cristão pressupõe uma nova frutificação. Frutificação do crente não é o que ele faz dentro da igreja, não. Varrer, lavar, batizar, ajudar, fazer coleta, distribuir ceia, brigar nas assembleias. Não. Isso não é a frutificação que Deus quer de você. A frutificação que Ele quer de você, crente, pastor, líder, é lá na sociedade, mostrando que você vive dignamente e alinhado com Deus, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer no seu lugar. Como está a sua vida diante dessas afirmações da Bíblia que citei agora? Como você frutifica, meu colega, meu irmão? Você frutifica dentro da sua denominação, crescendo, espalhando, falando e gritando? Ou você frutifica no mundo como um servo de Deus em Cristo Jesus? Mas o caráter cristão pressupõe ainda mais uma coisa. O caráter cristão pressupõe uma nova forma de caminhar. Em Jeremias 10, 23, eu encontro um texto lindo. Eu, o Senhor, sei que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Não é do homem o seu caminho. O caminho que nós temos que trilhar, o modo que nós temos de viver e caminhar, tem que ser no modelo estabelecido por Deus. Estou errado? Estou mentindo? Estou inventando por acaso? Não é isso mesmo. Outra coisa, os nossos passos também não são os passos de homens, mas é Deus quem nos dirige o nosso modo de caminhar, o nosso modo de levar a vida aqui. Mas Provérbios 16, 25 diz algo ainda muito bonito. Não diria muito melhor, porque é impossível comparar o bom com o melhor e, enfim, as coisas extraordinárias com outras mais ou menos extraordinárias, porque a Bíblia é a palavra de Deus em sua integralidade. Mas Provérbios 16, 25 diz o seguinte: há caminho que para o homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Você está andando assim, num caminho, num jeito de ser, da maneira que você acha que é boa, agradável, suficiente diante de Deus? Mas isso lhe parece direito? Mas o fim são caminhos da morte. Você não tem que andar em caminhos que lhe pareça direito. Você tem que andar em caminhos do jeito que Deus quer que você ande. E o jeito que Deus quer que você ande não é nessa vida de pilantragem, nessa vida de mentira, nessa vida de fofoca, nessa vida de maldizer, nessa vida de pão duro que não entrega o dízimo nenhuma oferta de jeito nenhum.
Não é essa vida. Deus quer que você viva do jeito dele. Porque todo caminho fora dos moldes estabelecidos por Deus tem um fim. É o fim dado aos caminhantes da direção da morte. Que você pode estar indo a passos largos nessa direção. Como você está caminhando nessa nova vida em Cristo, meu querido irmão, amigo, colega, pastor, autoridade eclesiástica, pai apóstolo, apóstola, bispo, bispão. Como você está caminhando nessa nova vida em Cristo? Do mesmo jeito que caminhava antes, como incrédulo? É assim? Assim Deus não precisa de você. Mas posso garantir, o diabo está fazendo uma boa utilização da sua vida. Está levando uma grande vantagem na terra pelo seu viver, pelo seu andar, pelo seu proceder. É o que mais existe. Custa se identificar um cristão, líder ou não, pelo seu jeito de caminhar. Normalmente, alguns a gente identifica pelo colarinho duro. Clerisman, colarinho clerical. Outro por causa de um terno preto e uma Bíblia embaixo do braço. Outro pela moda de saudar a paz do Senhor, meu irmão. Graça e paz, etc. Não sou contra nada disso. Tá? Não vai fazer uma desgravação e tirar essa minha palavra. Eu não sou contra nada disso. Só que isso aí não resolve nada. Vai para a rua? Negocie, pague. Contrata o empregado? Pague. Promete de alguma coisa? Entregue. Portanto, identifique-se como um cristão pelo seu jeito de caminhar. Agora, creio que o colega, que o irmão, etc., já sabem muito bem como conduzir-se enquadrado em um caráter novo, servindo ao Deus verdadeiro. Daqui para frente, o problema é seu. Eu falei, eu entreguei. Goste você ou não, mas esta é a verdade. Siga em frente, glorifique a Deus e que Deus ricamente lhe abençoe. Amém. Este programa foi um oferecimento do IBEMP, o instituto que oferece possibilidade de investimento compatível com as suas condições econômicas e para garantir um futuro melhor. Acesse agora mesmo ibemp.com.br.